Oi, como você está? Espero que bem. Eu sou a Bruna, fiscal sanitária, e eu vim aqui hoje falar um pouco sobre as boas práticas nas escolinhas. Então, o que seriam as escolinhas? Escolas de educação infantil, creches, sejam municipais, estaduais ou particulares. Então, as escolinhas da administração pública não são obrigatórias de ter alvará sanitário, porém, elas seguem as mesmas regras de boas práticas em comum para todas. Então, isso não pode deixar confuso, porque tem a Lei 6.437 de 1937, que é a Lei de Infrações Sanitárias, e lá é dito que os estabelecimentos integrantes da administração pública são dispensados do alvará sanitário. Dispensados não quer dizer que são proibidos de ter, mas a maioria dos municípios dispensa essa obrigatoriedade. Porém, ainda é necessário seguir todas as regras. Então, aqui eu vou passar um pouco como é uma apresentação para as pessoas que trabalham nas escolas, que é as cozinheiras, merendeiras e da limpeza. Eu estarei olhando aqui no computador, porque pelo celular eu não enxergo muito bem. É bem pequenininho, mas aqui eu vou passar e vocês vão acompanhando aí. Tem um gato aqui. Nas minhas palestras, tanto nas escolinhas como para indústrias que eu já apresentei, eu costumo colocar um vídeo inicial de motivação. Então, até um vídeo quebra-climão, vamos dizer assim. Pra não ser aquela coisa maçante, chata. Ai, de novo você, outra pessoa, qualquer que seja, falando disso, né? Que assunto chato. Então, algo pra quebrar o clima. Meu gato. Aí depois eu explico o que é as boas práticas. Então aqui, como não é o intuito, o meu público-alvo não é alguém da escolinha, e sim você que é consultora ou mesmo fiscal, que vai fiscalizar essa escolinha, então eu não vou passar a teoria toda. Outra coisa muito importante é você buscar notícias, de preferência da sua região, e quanto mais atuais, melhor. Para a pessoa ver que não é brincadeira as boas práticas, não é só para preencher papel, para ter um turno livre, para dizer que está fazendo algum treinamento para vigilância, não. É questão de saúde pública e a segurança dos alimentos. Então aqui eu coloquei algumas notícias. Esse slide aqui, porém, um pouco desatualizado, mas ainda assim é impactante. Então, que de 2010 a 2015, 582 milhões de casos de doenças causadas por alimentos, sendo que houve 351 mil mortes. Porém, você tem sempre que explicar que esse dado não só pode, como é muito maior do que o noticiado, do que o notificado, por conta da subnotificação. Essa palavra que vocês têm que sempre falar nos treinamentos. Por que isso? Dê o exemplo. Pergunta para a pessoa, quando você está passando mal, você faz o quê? Você vai correndo para o hospital? Ou você espera passar? Ou você vai para a farmácia, compra um remédio, um soro, e tenta dormir, fica na tua casa e espera passar? Ou você só vai no hospital 2 dias, 3 dias depois? Enfim, eu mesma não costumo. Quando eu sei que eu comi algo estragado, eu não corro para o hospital, porque assim, a pessoa tá tão mal, você fica tão mal, que você não tem muita força, né, para ir consultar. Mas algumas pessoas vão sim, mas não são todas. Então, por isso que há a subnotificação. E isso foi me passado há muitos anos atrás pelo responsável do LACEN, né, do Laboratório Oficial de Saúde Pública, que é a subnotificação. Então, os casos são muito maiores. E também tem a situação, por exemplo, uma pessoa de mais idade, já é imunodeprimida, tem alguma doença, ela come alguma coisa, passa mal e, Deus me livre, mas vem a óbito. Se a pessoa vem a óbito, ela já tinha um histórico de doença antes. Então, como que vai relacionar um palmito que ela comeu, por exemplo? Vamos pegar o exemplo do botulismo, que ele é geralmente fatal. Como que a pessoa vai relacionar o palmito que ela comeu no fim de semana se ela já tinha essa doença? E, geralmente, no médico não vai fazer o exame, não vai coletar o alimento, que daí
Então, a vigilância epidemiológica, quando tem conhecimento do surto, aliada com a vigilância sanitária, vai tomar as devidas providências. Então, a vigilância sanitária vai coletar o alimento, se possível, né? Por exemplo, houve uma grande festa na cidade, ou é num restaurante. Vai coletar esse alimento, a vigilância epidemiológica vai fazer a entrevista, vamos dizer, com as pessoas, os sintomas, então, tudo certinho, e também alimentar o sistema de dados daí do Ministério da Saúde. Então, se a pessoa não vai no hospital, não tem dados para ser alimentados, não é mesmo? Aqui também eu trouxe um pouco de doenças específicas que eu postei no meu Instagram, então eu realmente copiei e colei do meu Instagram. Meu gato sempre presente. Copiei e colei do meu Instagram a listéria, por exemplo. Coloquei a notícia, uma pequena introdução, o tempo para os sintomas aparecerem, as formas de contaminação, os sintomas, os alimentos envolvidos. Então, eu fiz isso para os principais patógenos. Aí eu coloquei esses dois aqui para ilustração. Também explico o que são os perigos biológicos, químicos e físicos, porém não daquele jeito que você aí com certeza já viu bastante, que é aqueles desenhos. Eu vou pegar aqui. Esses desenhos assim, ó. Não, vamos fazer uma coisa diferente, gente. Em tempos de chat GPT, vamos pedir outros exemplos, vamos pedir coisa mais simples, mais técnica. Ele faz isso pela gente. O chat GPT não deve servir como consulta. Você não vai colocar quais são as leis que falam sobre as boas práticas em escolas. Não me faça isso, não me faça isso. Chat GPT não é para esse tipo de consulta, e sim para melhorar suas palavras, para te dar ideias, exemplos. Então você pode muito bem criar uma apresentação com ideias do chat GPT. Claro, algumas ali pontuais e você fazendo todo o resto. Não foi o caso dessa apresentação aqui, eu fiz há muito tempo já, tá? E a apresentação, eu prefiro fazer eu mesma com as minhas palavras, eu só pesquiso ali uma coisa ou outra. Se tiver alguma coisa de diferente, alguma imagem para ele criar para mim, de preferência usar imagens autorais. Então, a explicação técnica, esse termômetro que vocês também estão cansados de ver, né? Vocês já decoraram a faixa de temperatura de multiplicação dos micro-organismos. Isso é preciso sim explicar, é imprescindível, porque eles têm que entender que sim tem uma faixa de temperatura. E por isso que o alimento tem que ser bem cozido, por isso que o alimento tem que ser bem refrigerado, tanto os ingredientes quanto o produto final. No produto final, no caso de indústria, né? Mas vamos colocar como a comida ali, que precisa de um tempo antes de ser servida, então eles precisam enfiar na cabeça isso. Lavagem e higienização das mãos, então traga algo mais assim impactante visual. Aqui eu trouxe a diferença, né, nas plaquinhas. Aí você vai ter que explicar o que é uma plaquinha, né, de contagem de micro-organismos, mas não vai me falar termófilos, mesófilos, não sei o que, a quantos graus, fermentadores de lactose na estufa, não. Você vai falar de um jeito bem simples. Aí aqui tá bem visível. Você explica a quantidade, que todos esses pontinhos são micro-organismos, são bactérias. Assim, é melhor para entender falar que são bactérias patogênicas. E olha a diferença, né, da mão não lavada para mão lavada com água e sabão e para mão realmente higienizada completamente, lavada com água e sabão, sabonete, né? E higienizada com o álcool em gel, 70%. Aqui uma explicação, e também sempre dá um toque diferenciado, né? Então eu trouxe essa figura, uma mão lava a outra, mas também contamina a outra. Isso eu achei na internet, isso aqui não foi antes do chat GPT, gente. Procedimento padrão de lavagem de mãos, porque tem que ter essas coisas clichês. Higiene pessoal também, sempre explicando que o óbvio precisa ser dito, que você não tá chamando as pessoas, falando que as pessoas não tomam banho, que não fazem as coisas, falando que as pessoas não tomam banho, que não se higienizam. Mas assim, fala, eu tenho que passar isso porque é o que tá na lei. Sem ofender ninguém, né? Tudo tem um porquê, você tem que explicar também. Então esse aqui eu elaborei para uma indústria. E eu utilizo ele desde então. Perguntas e respostas. Então, por que não usar maquiagem? Aí você vai explicar que as maquiagens contêm partículas. E essas partículas podem estar carregadas de bactérias. E mostra a fonte, se for uma informação nova, né? Por que não usar perfume? Sobre os adornos. Eu sempre dou uma explicação com 3 motivos. O motivo da contaminação biológica, né? Microbiológica. Que
deu o exemplo, a sua aliança você tira para ir ao banheiro, você passa um álcool nela, você lava? Não, e você tá com a sua aliança o tempo inteiro. Você anda de ônibus, você abre a porta, você vai ao banheiro, então não tem como você ficar higienizando o tempo inteiro. Segundo, perigo físico, contaminação física. Uma tarraxinha, você está usando um brinco, uma tarraxinha do brinco cai no alimento. Imagina o risco, especialmente se tratando de escolinha que é crianças, né? Fala, imagina um bebê engolir uma tarraxa, engolir um brinco. E terceiro, que assim, dependendo, você pode falar em primeiro lugar. Que geralmente a pessoa vai se importar com o que causa mal a ela. Então você diz, vai causar acidentes. Pode causar acidentes. Se você tá com uma pulseira, ela pode enroscar num equipamento, ela pode, um anel pode queimar a tua mão. E mais pra frente eu tenho fotos disso. Pra você mostrar que você não tá falando água, né? Então você dá esses 3 motivos sempre. O risco da contaminação biológica, o risco físico e o risco de acidentes para quem está utilizando esses adornos. Dependendo, você pode falar em primeiro lugar. Que geralmente a pessoa vai se importar com o que causa mal a ela. Então você diz, vai causar acidentes. Pode causar acidentes. Se você está com uma pulseira, ela pode enroscar num equipamento, ela pode, um anel pode queimar a tua mão. E mais pra frente eu tenho fotos disso. Pra você mostrar que você não tá falando água, né? Então você dá esses 3 motivos sempre. O risco da contaminação biológica, o risco físico e o risco de acidentes para quem está utilizando esses adornos. Aí, como eu falei que eu trabalho com imagens, atenção às imagens, o risco de usar adornos na cozinha. Isso eu encontrei na internet, você pode facilmente achar aí também. Essa ou outras. Um piercing encontrado dentro de um salgado. Um acidente causado por eletricidade. Então o anel, a aliança do cara, deu choque. Não utilize adornos. Tinha uma outra. Aqui eu tirei. Que daí era uma pessoa sem uma parte dos dedos, assim, era uma coisa meio forte, né? Aí era uma campanha de conscientização que mostrava o cara tocando violão. Então, né, você quer ter as suas mãos íntegras pra estar com a sua família, pra fazer suas coisas. Aí, uma notícia, né? Anéis e relógios podem ter 428 vezes mais germes do que vasos sanitários. E a plaquinha famosa, também ali, essa tá bem ilustrativa, porque ela tá bem nojenta. Então, todo mundo que vê isso aqui, mesmo que não saiba o que é uma placa de Petri, vai ver que é algo bizarro, de nojento. Ali era num anel e numa nota de dinheiro. O uniforme limpo, então, isso aqui tem que passar, explicar, né? Porque tem escola que não tem uniforme completo. Outros cuidados. O cuidado principal. Higienização dos hortifrutis. Isso aqui, na maioria das vezes, não é feito. Isso aqui eu vou passar depois. Eu vou explicar depois na parte 2. Que daí é outra palestra que eu vou trazer. Que é uma palestra de reforço. É uma palestra de reforço. Não é uma inicial. A identificação dos alimentos também, que falta muito. Aí isso aqui... né, mais uma frase criada. Basta uma vez. Então, mas tudo isso nunca aconteceu aqui. Que bom! Sinal de que estão tomando todos os cuidados com a higiene, não só pessoal, mas do ambiente como um todo. Mas lembre-se das gravidades, da gravidade das doenças causadas por alimentos que basta uma vez. Parte 2.